Seja muito bem-vindo, você que veio para esse canal em procura de liberdade geográfica, autonomia e mais responsabilidade. Tô mudando um pouco a vinheta porque tá na hora de dar uma repaginada nesse canal. Faz muito tempo que eu falo sobre idiomas, sobre estudo independente, e não seria hoje que eu não falaria em algo relacionado a isso. Mas quando nós falamos sobre estudo, nós estamos falando sobre vários aspectos, e não somente o estudo em si do idioma. Hoje, como eu percebi que a coisa na sociedade está muito complicada, eu resolvi falar sobre interpretação, atenção aos detalhes e à observação. Eu sou meio suspeita para falar sobre isso porque desde pequeno sempre fui um pouco questionadora demais. Já fiz perguntas muito desagradáveis para familiares, agregados de familiares, e já fiz muita gente passar vergonha por causa disso. Mas, hoje em dia eu colho os frutos dessa insensatez inocente para questionar mais as coisas, para ir atrás de conteúdos que me interessam, sem depender de outra pessoa para responder aos questionamentos que eu tenho. Então hoje, vou ajudar você que está nessa caminhada para entender qual que é a razão, qual que é o objetivo de você entender as coisas com mais facilidade, qual que é a razão de você buscar ser mais detalhista com as coisas, mais observador com as coisas. Antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Já se inscreve no canal, porque vai ter bastante vídeo sobre isso. Já preparei aqui, ó, para não dizer que não tá pronto, eu fiz até em caderno. Porque o notebook demora muito, eu gosto de escrever. Muito conteúdo sobre como conquistar a sua liberdade geográfica, seja estudando um idioma, seja estudando qualquer conteúdo, e como se preparar nessa vida profissional. Para você que tá entrando agora nesse vídeo aqui, para você conhecer um pouquinho mais sobre mim. Meu nome é Luísa, eu tenho 21 anos, eu falo 5 idiomas e já há algum tempo que eu tenho esse canal no YouTube e também tenho um perfil no Instagram. Já conquistei muitas pequenas coisas através do estudo e hoje eu trabalho como coordenadora numa distribuidora de alimentos pequena, uma pequena empresa onde eu faço de tudo um pouco. Então, se você já fez esse espaço, já se inscreveu no canal e gostou desse vídeo, bora pro vídeo. Uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala sobre observação é, em primeiro lugar, você sair do automático. É como se você saísse da Matrix. Então você tá no dia a dia vivendo aquele contexto diariamente, você vai acordar cedo pro trabalho, volta, pega o celular, fica até de madrugada, acorda, dorme, acorda de novo e repete tudo de novo. Você trabalha, dorme, come e usa o celular. O que isso vai gerando no ser humano? Nós somos feitos de rotina. Querendo ou não, você pode ser uma pessoa que odeia ou gosta muito de rotina, você tem uma. Mas o problema é que muitas vezes nós entramos no automático. O perigo de entrar no automático é justamente que nós não paramos para observar as coisas ao nosso redor acontecendo. Ai, Luísa, mas eu tô sempre atenta ao que tá acontecendo na política, eu sei o que tá acontecendo no Brasil, eu sei o que tá acontecendo na Ucrânia, com a guerra com a Rússia, pipipi, papapó. Não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre você sair do seu automatismo no dia a dia. Ter um senso maior de autocrítica para conseguir construir melhores conteúdos, ser uma pessoa mais interessante, não reclamar tanto do que está acontecendo, mas justamente ser um objeto de mudança, ser um início de mudança para si mesmo. Então, quando nós falamos sobre ser detalhista, sobre ter mais atenção aos detalhes, eu gosto de, ao parar para avaliar como eu faço isso, dividir em alguns passos. O primeiro deles é parar. Se você veio até esse vídeo é porque tem algo te incomodando. Então eu diria que você precisa parar para observar o que tem ao seu redor. Então o primeiro passo, parar, e o segundo, observar. Para um pouco o teu automatismo aí, para observar um pouco as coisas que estão acontecendo ao redor, se você está trabalhando demais, ou se você anda reclamando muito do que está acontecendo. E aí, começa a observar as coisas ao seu redor. O que anda acontecendo? Como as pessoas ao seu redor andam se comportando? Como andam as coisas no seu trabalho? Como você aproveita o seu tempo livre? Como que você anda tratando o seu bichinho de estimação? Ou os seus filhos? Não que sejam a mesma coisa. E ao fazer tudo isso, você está se questionando, que é o terceiro passo para você começar a analisar melhor as coisas e começar a ter mais atenção para esses detalhes. Questionando-se sobre onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero fazer, eu estou feliz aqui.
Ou vamos trazer isso para um âmbito um pouco mais profissional, no seu ambiente de trabalho. Você faz todo dia a mesma rotina. Tá feliz com isso? Não tá? Talvez porque o ser humano sempre esteja em busca de algo novo. Será que tem como você fazer alguma coisa diferente no seu trabalho? Será que você seria recompensado por isso? Será que existe algum processo no teu trabalho que poderia ser melhorado? Talvez alguma coisa que você faça manualmente que pode ser automatizada, mas ninguém pensou nisso ou teve preguiça de ir atrás? Pensa em algumas coisas e se começa a se questionar sobre essas coisas. Agora vamos para o âmbito um pouco mais da internet, por exemplo. Você lê um post e já quis meter a mão no teclado para não, eu vou brigar, eu vou falar isso com essa pessoa porque eu não gostei do que ela falou, porque eu não entendi a ironia dela. E aí, quando a pessoa te explica, você se sente, ops, eu não consegui compreender o que ela me disse. Puxou briga de graça, porque não conseguiu interpretar, porque não parou, porque não observou e porque não questionou o porquê daquela pessoa escrever daquele jeito. Gente, eu tenho uma mania muito bizarra de, sempre que eu vejo esses posts de treta, eu vou nos comentários. Eu nunca comento nada, você pode ver no meu perfil, você nunca vai achar um comentário zoado meu, dando muito a minha opinião. Mas eu gosto muito de ver as tretas nos comentários, porque é ali que muitas vezes eu me preocupo mais com a sociedade, porque às vezes tem opiniões que eu fico, gente, como que a pessoa conseguiu entender algo assim, se não foi esse o intuito do post? Ou defendendo uma ideia que não tem nada a ver com o que está acontecendo, ou defendendo uma ideia que a pessoa nem sequer se questionou por que ela defende. E é por isso que é muito importante nós falarmos sobre prestar atenção nas coisas e saber interpretar as coisas. Porque quando você para observar as coisas, para observar as situações que estão acontecendo e você se questiona sobre isso, você está sendo um indivíduo questionador, você começa a criar um senso crítico sobre as coisas e tem a sua própria opinião. Não segue o que o fulano falou porque ele é seu amigo, ou porque ele vive no mesmo ambiente que você e porque as 5 pessoas que convivem com você também pensam assim. Ai, Luísa, mas eu não posso pensar assim, porque daí eu vou perder meus amigos, vou perder o meu grupo social que eu gosto, porque eu não sei onde eu me enfiaria. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas por favor, não seja Maria vai com as outras. E aí nós temos aqui, depois de se questionar, o reconhecimento do que você acabou de questionar e responder. Você não acha que, por exemplo, quando você se questiona se há algo para fazer no trabalho, você consegue reconhecer que pode ser mudado? Pode acontecer uma mudança nesse ambiente que pode te deixar mais feliz ou até mesmo mais triste? Ou quando você para, por exemplo, para analisar um post de gente tretando e você quer entrar na treta, mas você começa a observar as pessoas discutindo e sabe que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum, e você reconhece isso porque você se questiona, por que as pessoas estão discutindo ali? Elas querem ser ouvidas? Ok, mas no que elas estão baseando suas opiniões? Isso é um post de internet? Claro que as pessoas são livres para dar opinião, mas será que eu preciso me expor desse jeito? Minha opinião é realmente relevante para isso aqui? E se for, como que eu vou botar isso aqui de forma que as pessoas entendam o que eu quero dizer e absorvam a ideia central do que eu gostaria de ensinar, de mostrar o meu lado, a minha opinião? Não é só jogar a tua opinião e pronto. Quando você argumenta sobre alguma coisa, você tem que ter um repertório para poder defender essa sua argumentação. E por isso que todo esse processo de parar, observar, questionar, reconhecer e, por fim, absorver esse conteúdo, esse conhecimento que você acabou de adquirir, é tão importante quando a gente fala em viver em sociedade, em trabalhar de forma que seja produtiva ou de viver na internet. Porque são milhares de conteúdos, são milhares de informações que você está ali 24 horas recebendo, e se você não conseguir parar para observar tudo isso e ser um agente de opiniões que sejam relevantes para as outras pessoas, você está perdendo seu tempo na internet sem influenciar ninguém a nada, enquanto poderia estar fazendo algo muito mais produtivo, ao invés de ficar criando treta na internet. Isso é um dos pontos, né? Então, o principal aqui disso tudo que eu falei, você precisa parar, observar, questionar, reconhecer
e absorver. São esses passos que você vai começar a fazer a partir de agora. Luísa, como eu vou fazer isso? Calma. A primeira coisa que você precisa fazer é desligar o automático. A sua rotina, ela precisa ser bem definida, você precisa ter uma boa qualidade de vida, mas precisa desligar do automático, porque isso vai te trazer péssimas sensações, pode trazer inclusive a depressão, quando você não está feliz no ambiente, quando você está fazendo tudo do mesmo jeito, da mesma forma, sem buscar uma meta específica na vida ou um objetivo. Você só está no automático, você acorda, já está triste, já vai para o trabalho reclamando, já volta para casa, briga com a esposa, briga com o namorado, briga com os filhos, não faz alimento, vai comprar no mercado. É tudo automático. Você não tem mais aquela sensação, aquela vontade, poxa, vamos lá, eu vou comprar algo diferente no mercado, quero comer, vamos fazer algo diferente, vou falar com a minha família pra gente ver um filme diferente, achei um filme legal pra gente ver. Não tem essa vontade, porque você tá no automático. Teu corpo entrou em stand-by. E depois que você desliga esse automático, você vai fazer um esforço enorme para desligar-se das telas. Você precisa se forçar a sair de perto das telas, porque hoje em dia isso virou um vício. É um vício da sociedade porque tem muita informação ao mesmo tempo. O nosso cérebro não está acostumado com tanta informação por segundo aparecendo na tela. É muito vídeo, é muita mensagem, é muitos sons, são muitas cores, o brilho da tela no nosso olho, o deslizar de dedo. Isso é tudo estudado, gente. As redes sociais, como elas são formadas, o TikTok, o Instagram, é tudo estudado para você ficar ali o máximo de tempo possível e por isso virou um vício. E por isso que pode ser que você compre compulsivamente. Porque você não se questiona, você só compra. É isso, eu gosto de comprar, isso virou um vício, eu gosto, é gostoso ver o cartão de crédito indo e a compra sendo feita e esperar aquele produto chegar. Mas você entra no modo automático nisso também. E você para de se questionar muitas vezes, porque o seu cérebro está totalmente preocupado em rodar a tela do celular, em responder aquela mensagem que não era tão importante assim, em ver aqueles stories de amigos em balada que não era tão relevante para sua vida assim. É por isso que de um tempo pra cá eu até parei de seguir mais de 800 pessoas com o meu Instagram, porque eu não aguentava mais ver gente postando foto de bebida em festa. Nada contra isso, por favor. Não quero criar tretas. Mas é porque isso não era relevante pra mim. Eu não tava usando a rede social pra ver as pessoas saindo. Eu queria usar a rede social pra realmente, no tempo que eu uso ali, pra ver algo interessante. Pra ver algo que poderia acrescentar na minha vida. Por isso que hoje em dia, dificilmente eu posto se eu tô fazendo alguma coisa assim diferente que não seja relevante para quem tá me assistindo, para quem me acompanha nas redes sociais. E por isso eu peço para você, isso é um mal que está acarretando a sociedade nos últimos tempos e não vai melhorar, vai piorar. Force-se a sair das telas, a deixar o celular de lado, a desligar as notificações. Isso é muito importante, eu falo isso de coração aberto, é algo que eu faço, é algo que funciona muito bem e que eu sei o quão ruim é você, por exemplo, ficar 12, 13 horas em frente às telas do celular. E se você já é mãe, por favor, tire os seus filhos das telas do celular. Isso vai ser de grande prejuízo para sua educação, para sua aprendizagem, para o seu processo de crescimento e evolução. Isso é muito importante que eu estou falando aqui agora. Quando nós falamos sobre atenção, detalhismo, observação das coisas, nós precisamos buscar aquilo que é simples, voltar para o básico, papel, caneta, lápis, borracha, desenho, explorar a nossa criatividade, botar a nossa mão para funcionar, ouvir mais músicas, sair das telas, ler mais livros. O Kindle, eu não gosto, eu não sei, eu sou da moda antiga, eu tenho que ser o livro físico para você folhear, para você sentir aquilo na sua mão. Você tem isso, e não só isso, e perceber junto disso tudo que vem junto. O sentimento, o cheiro do livro novo chegando, você abrindo o livro para ler, você fechando, botando no marca-página, anotando as ideias no livro. Observando os detalhes da letra, da fonte utilizada, da capa do livro, da sinopse, como que ele criou aquela história, qual foi a intenção, e pô, eu estava lendo aqui
E agora eu lembrei que em 20 páginas atrás eu estava com uma sensação muito boa referente a esse personagem e eu quebrei essa expectativa porque agora esse personagem é ruim. Analisar isso e falar, poxa, olha que leitura interessante. Questionar-se, justamente argumentar com si mesmo. O que você achou daquela leitura? O que você acha que poderia ser melhor? Pô, o livro não foi bom. O livro foi bom. Esse estudo é muito interessante. Vou dar uma lida, vou reler o livro. Sabe? Buscar essas pequenas motivações que vêm através de conhecimento, de estudo, de aprendizado. Quando você está na internet, isso é muito mais difícil. Eu não estou falando para você desligar completamente, mas para desenvolver essa tua questão de interpretação, de atenção, você precisa ter esses momentos sós, de escrita e de silêncio para conseguir colocar os teus pensamentos em ordem. Se você ficar a vida inteira dependendo do telefone, dependendo do computador, você realmente vira um alienado. E aí sim você não vai conseguir interpretar as coisas do jeito que elas deveriam ser interpretadas. Você vai acreditar em qualquer bobagem que te falam, porque você não vai ter o senso crítico, porque você não desenvolveu a habilidade de questionar-se, de pesquisar por conta, de deixar de lado aquela mão que te puxa, não, eu vou te explicar tudo que você precisa, eu vou falar tudo que você precisa aprender, que você precisa acreditar, para aquela pessoa que, não, eu sou eu preciso aprender por mim. Por que as pessoas acreditam nesse lado da história e por que elas acreditam nesse? Quais as razões? Veja os dois lados da história, pesquise por conta. É isso que te traz mais atenção, porque você está em foco, você está buscando respostas para os questionamentos que existem. Você não está simplesmente concordando com a massa, você não está concordando com o que 70% das pessoas falam. E é aquele negócio. As pessoas da tua cidade podem acreditar em certa coisa, e por causa dessas pessoas, outras da sua cidade também concordam. Mas se essas pessoas morassem durante 6 semanas em outro lugar, onde as pessoas pensam completamente oposto, provavelmente elas pensariam também. Porque o teu ambiente importa. Então, se você não cria essa base de senso crítico, muito provavelmente, seus pensamentos, as suas convicções, elas serão baseadas nas ideias dos outros. E se você não souber se blindar quanto a isso e pensar por conta própria, aí você é só mais massa de manobra. Você não vai entender como interpretar as coisas, você vai ignorar muitas coisas. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Um exercício muito bom que eu gostaria que vocês fizessem assim que vocês terminassem esse vídeo seria andar na rua observando as coisas ao seu redor. Deixa o celular em casa e vai passear na quadra da sua rua. Observa os pássaros voando na cidade. Observa o céu. Observa os barulhos ao seu redor. Observa as pessoas. Como elas andam? Elas têm o celular na mão? Elas têm uma postura decente? Como elas se vestem? Quais são os carros que passam na rua? Quais estão amassados? Quais não estão? Qual casa é a mais interessante? Qual casa é a mais antiga? E esses postes? Quando será que eles vão arrumar esses fios tortos? Perguntas estranhas, né? Mas que passam na minha cabeça porque um dia eu já parei para observar na rua as coisas que aconteciam ao meu redor. E hoje em dia as coisas não funcionam mais assim. As pessoas andam na rua olhando para o chão, já exatamente sabendo onde vão, pensando em 1000 coisas na cabeça, sem se questionar sobre coisas simples. Podem ser vãs, mas que te fazem desenvolver o seu lado criativo, o seu lado questionador. E é isso que que cria o início de uma pessoa questionadora, que presta mais atenção nas coisas, que não desfoca com tanta facilidade. Porque ela faz perguntas, e essas perguntas vão levando a outras perguntas, que podem ou não ter respostas, mas que te fazem interpretar melhor as coisas. Porque, por exemplo, vamos ver um texto de português. Às vezes tem uma linha, mas é o texto mais horrível que existe para você entender. Faça perguntas sobre o texto. Por que ele usa esse adjetivo para descrever esse objeto?
Por que ele qualifica isso dessa forma se ele poderia falar daquela? A sua criatividade é despertada, a sua atenção e a sua observação. Eu acho bem legal, além de tudo isso, ser bem autocrítico com si mesmo. Então, pensar que, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar-se o quão bem você interpreta as coisas. Alguém mandou um texto no grupo da família, você já jogou as garras para cima porque não gostou do que ela falou. Mas ela não falou aquilo que você entendeu. E aí que criou toda uma confusão por causa disso. Ou você é namorada de um cara que talvez você leu alguma coisa que te deu a impressão de que pudesse ser algo diferente. E você criou um barraco, brigou. Mas no fim não era aquilo que você achou que era. Abalou as estruturas do relacionamento, abalou o seu emocional, abalou o emocional do seu namorado e a confiança entre vocês. Algo que não teria acontecido se você tivesse interpretado as coisas, lido com mais calma e usado a lógica e a razão para tomar uma decisão antes de explodir. Então, seja bem autocrítico nesse sentido de como que eu interpreto as coisas. A minha interpretação tá boa? Eu realmente tô vendo as coisas por uma ótica crítica ou eu só tô aceitando o que vem para mim? Seja autocrítico nesse sentido, pergunte-se. Se você veio até esse vídeo é porque realmente tem alguma coisa acontecendo que precisa de explicações. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se perguntar essas coisas. Quem eu sou? O que eu ando acreditando? No que eu ando acreditando? Quais são as minhas opiniões sobre esse assunto? Como eu posso melhorar a minha atenção? Porque eu sou tão avoado, nossa, eu não percebo nem, sei lá, que o carro da minha garagem era vermelho e agora tá preto. Nem isso eu percebo. Porque você tá muito no automático. E por fim, mas não muito menos importante, torne-se curioso, mas não fofoqueiro. Tenha muito cuidado, gente, porque assim, né, você pode até falar assim, ah, Luísa, mas eu sei de tudo, porque eu descubro tudo. Eu descubro tudo que acontece. Mas quando você é fofoqueiro, você às vezes descobre coisas que você lê de fontes meramente duvidosas. Você passa essa informação para frente, sem se questionar se você deveria, se é o seu lugar para ficar passando essas informações para frente, e muito menos corroborando as ideias que você ouviu, ou as histórias que você acabou ouvindo. Era confiável mesmo? Era verídico? Torne-se curioso, questione-se sobre tudo. Nossa, mas é muito chato uma pessoa que questiona sobre tudo. Você não precisa falar em voz alta, você se questiona na sua cabeça, você faz questionamentos a si mesmo. Seja essa pessoa que acredita, que quer entender mais sobre pontos de vista diferentes, mas faça você mesmo as suas perguntas. E não tenha medo de perguntar aos outros quando você tem dúvida. Eles estão ali para isso. As pessoas na sociedade precisam se comunicar e entender os outros de uma forma ou de outra. Mas não leve apenas uma opinião em consideração. Veja todos os lados da história. Pesquise. Pesquise o que vale a pena para você, o que traz benefícios para você. E claro que não vai ferir o amiguinho, né? Gente, finalizando então, em resumo, você precisa parar hoje mesmo, de parar de ficar no automático, observar as coisas ao seu redor, questionar-se, reconhecer e absorver o que você tirou desse questionamento. É um pouco intrigante, talvez você não tenha entendido a complexidade de tudo isso, mas é um exercício. Vai, passeia na rua, observa as coisas. Senta num cômodo da sua casa, numa cadeira, e começa a observar os detalhes da sua casa, as decorações que a sua mãe colocou na casa. Você vai perceber coisas que você nunca percebeu na vida, mas que fosse tirado dali, você sentiria falta. Começa a perceber esses pequenos detalhes. Você vai ver que depois de um tempo sem o celular e percebendo e realmente buscando observar as coisas ao seu redor, a tua criatividade, ela vai se expandindo. A sua imaginação vai se expandindo. E quando você percebe, você já está pensando sobre muitas coisas diferentes
que não tem nada a ver com o principal objetivo de observação de início, mas que te fizeram viajar pelo seu inconsciente e que com certeza fizeram questionar diversas situações, observar melhor diversas situações e prestar atenção a detalhes que talvez antes você não teria prestado. Aqui o exercício é treinar o seu detalhismo, treinar a sua visão. E para isso você precisa se colocar em prática todos os dias. No seu caminho para o trabalho, no seu caminho para a faculdade, a forma como o seu professor ensina, a forma como você chega em casa e cumprimenta os seus pais e a sua família. Todos os pequenos detalhes. São eles que fazem a diferença no longo prazo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a melhorar a sua interpretação sobre as coisas, a sua atenção e a sua observação. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre o que você achou de todo esse panorama, essa observação, essa argumentação que eu te mostrei, que é como eu observo as coisas ao meu redor e me fizeram chegar até aqui. Eu te espero num próximo vídeo.